mensagens em cima do Salmo 91, e hoje então seria a primeira. Abra então a sua Bíblia nessa porção da palavra de Deus. Salmo de número 91. Salmo de número 91, todos encontraram? Amém. Diz assim então a palavra de Deus. Eu vou ler até o versículo número 4, de 1 a 4. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Pai, em nome de Jesus, oramos te agradecendo pela tua palavra, que o Espírito Santo de Deus possa estar edificando a tua igreja e a todos nós que aqui estamos, Senhor, com a tua poderosa e santa palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, uma das marcas do nosso tempo é a chamada insegurança generalizada. Todos nós estamos sendo atingidos, em maior ou menor grau, pela insegurança de graça em nossa sociedade. A insegurança, ela tem se manifestado sob diversas facetas. Há, por exemplo, a insegurança física, que cresce cada vez mais com o aumento assustador da chamada violência urbana. Há também a insegurança financeira, pois a crise econômica mundial, notadamente no Brasil, tem gerado uma falta de perspectiva em muitos. Há ainda a insegurança emocional, pois o homem moderno está cada vez mais vulnerável aos problemas desta ordem. Mas poderíamos também citar a insegurança ambiental, social, política e existencial. Porém, basta apenas estas para constatar que vivemos sim uma era de insegurança total. Há até um livro famoso, best-seller de George Soros, cujo título é esse: A Era da Insegurança Total. Porque, de fato, é uma constatação muito evidente que nós estamos vivendo dias de insegurança. Insegurança em todos os aspectos do nosso viver, da nossa sociedade, seja ela insegurança física, financeira, emocional, ambiental, social, política. Daí então é que há uma relevância muito grande no Salmo de número 91, porque o Salmo de número 91 é o Salmo que nos apresenta uma poesia, não se sabe o autor, mas há uma suposição da maioria dos eruditos que seria Moisés também que escreveu o Salmo 91, assim como o Salmo 90, mas nas nossas Bíblias não há o título do autor, e aí então o autor é desconhecido. Mas há essa intuição por parte de bons comentaristas bíblicos de que seria o próprio Moisés que escreveu também o Salmo 91. E o Salmo 91 é uma poesia bíblica sobre segurança. Deus aqui nesse texto está nos ensinando acerca de como ter segurança em Deus, de como, em meio a toda essa insegurança que graça em nosso mundo, seja ela física, emocional, política, social, financeira, nós podemos encontrar segurança em Deus. Amém, irmãos? Daí então nós queremos meditar sobre o Salmo 91, do versículo 1 ao versículo 4, entendendo que este Salmo tem preciosas lições sobre como nós podemos ter segurança em Deus. A segurança que deve começar no indivíduo, que deve começar com as nossas emoções, que deve começar no nosso ser. Então essa emoção, essa segurança, Deus nos garante pela sua palavra. E eu gostaria então que você mantivesse a sua Bíblia aberta no Salmo 91 e veja comigo pelo menos 3 grandes lições sobre como ter segurança em Deus. A primeira lição que podemos aprender neste salmo está no versículo 1 e 2. Olha lá o que diz:
O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Queridos, o salmista está aqui afirmando a segurança, em Deus e a proteção divina para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele está dizendo que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente, e ele dirá: Deus meu refúgio, em quem confio. É uma afirmação de profunda segurança espiritual, emocional, existencial. A expressão aqui metafórica habitar só pode ser entendida plenamente quando examinamos detalhadamente o uso dos nomes de Deus que o salmista aqui usa. Portanto, aqui no hebraico há 4 nomes para Deus que o salmista aqui usa. Olha aí, ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo. A primeira expressão é o Elion, que significa aquele que está acima de tudo e de todos. E aí no versículo 1 ainda ele diz: e descansa à sombra do Onipotente. A expressão em hebraico é o Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. Mas há ainda uma terceira expressão para Deus. Versículo 2: diz ao Senhor, que é a expressão Yahvé. E o salmista então está dizendo: Deus é aquele que é por si mesmo, é aquele que fez aliança com o seu povo, é aquele que é Senhor, é aquele que existe por si próprio. E a quarta expressão está no versículo 2, na parte final: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, que é a expressão Elohim, ou seja, o Criador, aquele que cria todas as coisas, aquele que, pela sua palavra de poder, transforma, cria todas as coisas. Ele é o Elohim. Daí então o salmista está dizendo que essas 4 expressões, esses 4 termos para Deus, revelam aquilo que nós poderíamos chamar de o caráter de Deus. Sim, porque no hebraico sempre a ideia é que o nome é revelador do caráter daquela pessoa. E quando o salmista então refere-se a Deus com 4 expressões: Deus é o Altíssimo, Deus é o Onipotente, Deus é o Senhor, Deus é o Criador, o salmista então está dizendo que nós podemos habitar em segurança, em proteção, no caráter de Deus. O uso das 4 expressões: Deus é o Elohim, Deus é o Altíssimo, Deus é o El Shaddai, Deus é Yahvé, Deus é o Elohim, era como que o salmista está dizendo: aquele que habita no caráter de Deus. Que Deus é esse? É o Deus que é poderoso, é o Deus que tem todo o poder, é o Deus que é criador, é o Deus que existe por si mesmo. Daí a expressão habitar significa literalmente sentar-se debaixo desse Deus. O salmista então nos ensina a fazer em Deus a nossa morada de tal maneira que estaremos seguros. A consequência natural disso está no versículo 3, quando ele diz: ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O salmista está afirmando para nós aqui que aquele que habita no caráter de Deus, esse Deus que é todo-poderoso, esse Deus que é o Criador, esse Deus que existe por si mesmo, esse Deus que é o Elohim, o Criador, é esse Deus que o salmista está dizendo: quem habita no caráter desse Deus vai ter segurança, vai ter proteção, ao ponto de poder se apropriar desta promessa do versículo 3: pois ele, esse Deus, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém, amados? Amém. Obrigado. Queridos, aqui o salmista está usando uma linguagem poética para nos asseverar a proteção de Deus em meio às armadilhas
e surpresas da vida. Sim, porque a vida muitas vezes nos apresenta ciladas, armadilhas, dificuldades, barreiras. Mas o salmista está dizendo: quem habita no caráter desse Deus, quem confia, né, e se abriga no caráter desse Deus que é poderoso, desse Deus que é o Criador, desse Deus que existe por si mesmo, desse Deus que é o Senhor, esta pessoa vai encontrar segurança em meio às ciladas, às armadilhas e às surpresas que a vida nos impõe. Amém, amados? Devemos estar seguros e convictos. No Isaías, no capítulo 54, versículo 17, o texto sagrado diz assim: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Estamos seguros no caráter de Deus, habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Todo-Poderoso quando confiamos nele, quando a nossa segurança está posta nele, quando de fato confiamos no caráter desse Deus que é encantador, que é fascinante, que é amor, que é graça, que é perdão, mas que, segundo o salmista, é poderoso, é o Criador, é o onipotente, é aquele que eu posso declarar: ele é o meu Deus. Amém, amados? Há uma poesia muito famosa, surgida na década de 60, da missionária americana Margaret Powers, que é uma poesia que revela muito essa ideia de que realmente quem confia em Deus sabe que Deus está lhe dando proteção, lhe dando força, lhe dando graça. A poesia intitula-se Pegadas na Areia. Acredito que muitos já ouviram, já inclusive foi musicada, né, há algum tempo atrás. A poesia diz assim: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que 2 pares de pegadas na areia eram deixados. Um era meu e o outro era o Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me entristeceu muito e perguntei ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, todo o caminho. Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo, porque nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria. Nas horas da tua prova e do teu sofrimento, quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu, nos braços, te carreguei. Este é o nosso Deus, amados. Este é o Deus pelo qual nós somos convidados aqui pelo salmista a habitar no seu caráter. Um Deus que é o Altíssimo, um Deus que é onipotente, um Deus que é Senhor, um Deus que se revela como o nosso Deus. Amém, amados? Mas o texto continua, e aí nós podemos aprender mais uma lição que está aqui no versículo de número 4. Diz assim: cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A segunda lição que podemos aprender no Salmo 91 acerca da segurança divina que ele nos atesta está aqui nesse versículo 4. Trata-se de um versículo que nos ensina a abrigar-se na ternura de Deus. Isto porque nós temos, o salmista aqui se utiliza de uma metáfora de uma galinha ou de uma águia abrigando seus filhotes em suas asas. Com isso, o salmista está nos ensinando que Deus é terno. Não é eterno, é também, mas é terno, de ternura. Ele é meigo, ele é afetuoso, ele é carinhoso com os seus. Esta mesma metáfora é usada pelo salmista no Salmo 57, versículo 1, quando ele diz: a sombra de tuas asas
até que passem as calamidades. Olha aí como o salmista está dizendo para nós que Deus é tão terno, que Deus é tão afetuoso, que como uma galinha ajunta os seus pintinhos e os abriga debaixo das suas asas, ou como uma águia poderosa que abriga os seus filhotinhos. Deus é este que deseja dar proteção, dar segurança emocional, espiritual àqueles que nele confiam, ao ponto de ele dizer, salmista, esse Deus vai te cobrir com as suas penas, e debaixo de suas asas você estará seguro, segura. Amém, amados? Que coisa maravilhosa. Aqui o salmista estava convicto de que Deus abriga com carinho, com afeto, aqueles que buscam refúgio nele. A ternura de Deus para com os seus é uma das coisas mais fantásticas na experiência do crente. Sim, meus amados, nós podemos experimentar a ternura de Deus. Esse Deus que aqui o salmista usa essa expressão poética para dizer, ele vai te cobrir com as suas penas. Você vai estar seguro debaixo das suas asas. Olha que ternura, olha que afeto, olha que maneira carinhosa, olha que mimo Deus está dando para nós. Daí é que nós aprendemos que não somente a segurança que temos em Deus é porque habitamos no caráter desse Deus, mas o salmista está nos ensinando que nós também podemos nos abrigar. A ideia de cobrir-se com as suas penas, né? A ideia de estar seguro debaixo das suas asas é um abrigo. Abrigar-se na ternura de Deus. Como Deus é terno, como Deus é afetuoso, como Deus nos abençoa com o seu carinho, com o seu afeto, com a sua proteção, com a sua segurança, ao ponto do salmista dizer, ora, esse Deus, em meio às inseguranças deste mundo, em meio às inseguranças da nossa sociedade, aquele que confia em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele, Deus, vai te cobrir com as suas penas, ele vai te abrigar de tal forma que você vai estar seguro debaixo das asas do Altíssimo. Amém, amados? Daí, meus irmãos, é que nós podemos aprender que a ternura de Deus se manifesta na vida daqueles que confiam no Senhor e se abrigam no afetuoso cuidado do Pai. Em toda e qualquer circunstância, devemos crer que o Senhor está presente em nossa vida para nos proteger e nos fazer seguros. Se o mundo nos abandona e despreza, confiemos cada vez mais neste Pai amoroso e cheio de ternura. Se ninguém nos ama, a alegria dele é amar-nos. Se choramos, ele deseja consolar-nos. Se nos sentimos fracos, ele nos dá força e energia. Se ninguém nos valoriza, ele nos quer como a menina dos seus olhos. Amém, igreja? Portanto, meus amados, nós precisamos cada vez mais estar abrigados na ternura de Deus. Deus é terno, Deus é afetuoso. O próprio Jesus usou também essa mesma linguagem quando, diante de Jerusalém, disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas, quantas vezes quis eu te ajudar, como uma galinha ajuda os seus pintinhos, e vós não quisestes. Quer dizer, a ideia é que o próprio Jesus também absorve essa ideia de Deus, que é um Deus que abriga, que é um Deus que de maneira terna acolhe e protege os seus filhotes, protege os seus filhos. Portanto, meus amados, no mundo de tanta insegurança, no mundo de tanta sentimento de que nós estamos inseguros, cada um de nós precisamos cada vez mais confiar nesse Deus para nos abrigarmos emocionalmente, espiritualmente na ternura do Pai. Amém, amados? Mas eu quero ainda pensar numa terceira e última lição que se encontra na parte B do versículo número 4. A sua verdade é pavês e escudo. A terceira lição que o salmista nos apresenta se encontra então nessa parte B. O salmista usa uma linguagem militar agora
para se referir à proteção e à segurança de Deus. Primeiro ele usa a expressão pavês, ou broquel, em outras traduções, que se referia a um pequeno escudo redondo que era usado, né, para a defesa dos militares. Já o escudo, né, a expressão aí também na parte B, era maior e de formato comprido. Ambos serviam de proteção para o soldado na guerra, naqueles tempos. O salmista, então, se serve disto, dessa linguagem militar, e dessas duas referências ao pavês, broquel e escudo, para declarar que a verdade de Deus funcionará na vida do crente como um escudo protetor. Trata-se de um instrumento de força onde Deus manifestará o seu poder de nos proteger. O salmista está dizendo: a sua verdade será pavês e escudo. Convém observar que o salmista está dizendo, né, aqui que é a verdade. E nós entendemos que o salmista estava aqui fazendo uma clara referência à lei do Senhor, à palavra de Deus. Porque no tempo do salmista, a palavra de Deus, a verdade de Deus, era a lei do Senhor, era a palavra do Senhor. Daí o salmista está dizendo que a lei do Senhor serviria como um escudo protetor contra os ataques e investidas malignas, de tal modo que o salmista se encontrava profundamente seguro e protegido, não por si mesmo, não pelos seus méritos, não pela sua obra, não pela sua capacidade, mas pela verdade de Deus, pela palavra de Deus, pela lei do Senhor. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver que aquele que confia em Deus, aquele que de fato tem a proteção de Deus, aquele que de fato tem esse escudo protetor de Deus, é alguém que se fia na verdade do Evangelho, que se fia na verdade da palavra, é alguém que realmente confia e crê, e lê, e medita na palavra do Senhor. Todos nós estamos lembrados daquele episódio da chamada pesca maravilhosa, quando Pedro e os demais discípulos pescadores tentaram pescar e nada conseguiram. Esse episódio está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e é conhecido como a pesca maravilhosa. Diz que depois de tentarem e nada conseguirem, o Senhor Jesus chega e ordena que lance as redes ao mar. E aí o que Pedro diz? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada conseguimos, nada apanhamos, mas, contudo, sob a tua palavra lançarei as redes. Eis aqui o segredo. Eis aqui a proteção para todo aquele que crê no Senhor. Crer e alicerçar a sua vida sobre a verdade da palavra, sobre a verdade da palavra do Senhor. Porque a própria Bíblia diz lá em Efésios, né, que a palavra, ela é justamente esse escudo protetor, ela é esse pavês e escudo. Daí o salmista está dizendo para nós que quem quiser ter a proteção de Deus, a força da proteção de Deus, precisa estar fiado, alicerçado, fundamentado na lei do Senhor. Amém, amados? Hoje nós estamos vivendo dias onde muitas pessoas estão distantes da palavra, não meditam mais na palavra, não se alimentam mais da palavra, não conhecem mais a palavra. Mas eu e você, se queremos a proteção de Deus, precisamos estar cada vez mais firmados na palavra do Senhor. Como dizia o salmista em outra passagem, né? Que escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. Que de fato a palavra de Deus seja pavês e escudo, seja essa proteção em meio à insegurança deste mundo, em meio às convicções que cada vez mais ruem no nosso mundo, em meio às utopias que cada vez mais sucumbem no nosso mundo. Eu e você somos chamados a afiarmos a nossa existência na palavra de Cristo, na palavra de Deus. Portanto, foi o próprio Jesus que declarou certa vez que o homem sábio e prudente é aquele que, ao ouvir as palavras de Cristo, a pratica, e é comparado ao homem que firmou, fundamentou a sua casa sobre a rocha. Que eu e você possamos ter a verdade de Deus, a palavra de Deus,
como proteção em meio aos ataques, em meio à insegurança, em meio às lutas desta vida, que cada um de nós possamos estar confiantes que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, ela é realmente a proteção para a vida daqueles que se fiam em Deus. Amém? Vamos terminar então essa nossa reflexão, entendendo que esta porção do Salmo 91 contém preciosas lições sobre segurança divina. Basicamente, o salmista aqui nos ensinou a habitar no caráter desse Deus. Ele também nos ensinou a abrigar-se na ternura de Deus. E por último, a descansar na força de Deus. Só assim nós estaremos seguros no meio de tanta insegurança do nosso mundo. Vamos orar, baixe sua cabeça, oraremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, oramos em Cristo Jesus, te agradecendo pela tua palavra, te agradecendo pelo Salmo 91, que contém preciosas lições para todos nós. Deus, não queremos usar este salmo como um amuleto, como muitas pessoas às vezes usam, até mesmo tendo ele aberto na sala de casa, na estante, mas nós queremos, ó Pai, confiarmos nas declarações do salmista do Salmo 91, que devemos de fato habitar no caráter desse Deus, o Deus que é poderoso, o Deus que é o Altíssimo, o Deus que é o Criador, o Deus que é por si mesmo. Que, Pai, nós possamos também nos abrigar na ternura de Deus. Sim, Senhor, que coisa terna, que coisa afetuosa é saber que o Senhor nos abriga nos teus braços de amor, debaixo das tuas penas, nós estamos seguros. Pai, que possamos descansar na força da verdade de Deus, a verdade da tua palavra, que possamos, ó Pai, a cada dia tê-la como pavês e escudo para a nossa proteção. É assim que nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.